Oi, pessoal, tudo bem? E daí, como é que vocês estão? Tá? Em casa, né? Todo mundo em casa. Olha só, eu vou passar aqui a gente vai trabalhar a revisão para a prova de segunda-feira, tá? O conteúdo de vocês era figuras de pensamento, eufemismo, hipérbole, ironia, antítese e personificação e figuras de sintaxe ou construção, elipse, zeugma, síndeto, polissíndeto e hipérbato, e interpretação de texto, tá? Então vamos lá. O que são figuras de linguagens? O que você entende por figuras de linguagem? Né? É uma forma de expressão que consiste no emprego de palavras com sentido figurado, ou seja, sentido diferente do habitual, diferente daquele sentido convencional da língua. Tá? Então, por exemplo, a palavra fogo. A palavra fogo tem um sentido na língua. Então, o carro está pegando fogo, o prédio está pegando fogo, alguma coisa está pegando fogo, né? Sentido normal, habitual. Agora, se eu digo a criança é fogo, isso é o sentido fora do convencional, da normalidade, é um sentido figurado, tá? Então, são normalmente utilizadas para tornar mais expressiva o que queremos dizer, empregadas tanto na língua escrita quanto na língua falada. Ela amplia o sentido, ela amplia o significado de uma palavra. As figuras de linguagem podem ser, olha lá, figuras de palavras, de sonoridade, de pensamento e de construção. A gente só vai trabalhar com essas duas aqui, de pensamento e construção, para essa prova, tá? Então, para relembrar, olha só o conceito, né, de denotação e conotação. A vida é uma cereja. A vida é uma cereja. A cereja, num sentido fora do habitual. Então, é diferente do convencional. Então, cereja, o que pode significar a cereja aí? Significa vermelho dela, né? Paixão. ah, o período que a gente consome, o Natal, então a vida é sempre festa, Natal. Sempre no Natal que consome, né? Que tem mais a cereja. A época do Natal é comum encontrarmos cerejas frescas para comprar. Cereja aqui é a fruta, é o sentido próprio da palavra, o habitual, o denotativo, ok? Então, o que é a denotação? Nela, as palavras são empregadas com significação restrita, palavras têm um sentido comum, aquele encontrado no dicionário, elas são utilizadas de modo objetivo, a linguagem é exata e precisa. A conotação, as palavras ali, elas têm sentido, uma significação ampla, tá? Dependendo do contexto, então ela pode ter mais de um sentido. Palavra com sentido carregado de valor afetivo, ideológico, social, tá? Então, chuchu é um legume, né? Acho que é legume, né? É legume, é uma leguminosa. Aí eu digo para você, você é um chuchu. Não estou falando que você é um legume, né? Estou ampliando, é afetivo. Você é um chuchu. Quer dizer, eu gosto de você, entende? Então, ampliei para um sentido afetivo. E essa de chuchu é antiga, é da época do EPA. Nem conta isso pro pai de vocês, que acho que não é, nem é da minha avó. Vamos lá? Então, a conotação, ela utiliza palavras de modo criativo, artístico, diferenciado. A linguagem, ela é expressiva e rica em sentidos. Ok? As figuras de pensamento. Ó, lembrando que nós vamos trabalhar com essas duas, de pensamento e de construção. As de pensamento tem lá eufemismo, hipérbole, ironia, antítese e personificação. Tá? Então, o que é uma figura de pensamento? Elas trabalham com o pressuposto, tá? Com o que é subentendido. Ocorrem toda vez que um enunciado expressa uma ideia diferente daquela da sua forma habitual. Tá? Essas figuras resultam, portanto, de uma discrepância entre o verdadeiro propósito da mensagem e sua expressão formal. Eu uso a palavra, a forma, mas eu estou querendo dizer outra coisa. Então, por isso que ela trabalha com o pressuposto, tá? As figuras de pensamento. Então, a primeira delas, o eufemismo. Vocês fizeram aquele trabalho, mandaram para mim, bacana, gostei. Então, vamos lá. O que é o eufemismo? Lembra disso? Suavizar expressão. Então, eu vou direto pro exemplo. Ó, ele vai suavizar uma expressão que pode ser considerada cruel, imoral, obscena, ofensiva,
por uma outra mais agradável, menos chocante, tá? Que suaviza uma ideia. Então, nos fizeram varrer as calçadas, limpar o que faz todo cão. Eu suavizei, tá? Ao invés de falar assim, nos fizeram varrer as calçadas para limpar tudo o cocô do cachorro. Ao invés de eu falar cocô de cachorro, eu suavizei e coloquei o que faz todo cão. Né? Não vai na frente da casa da gente, cachorro, né? Cachorro da rua, cachorro da vizinha que solta lá, não vai fazer lá na frente da casa da gente? Então, limpar o que faz todo cão, eu estou suavizando a ideia de cocô mesmo. O meu último sono, eu quero dormi-lo. Eu quero assim dormi-lo, num largo descampado. Ai, gente, meu último sono? O que é ter o último sono? Eu não quero ter um último sono tão cedo, né? É a morte. Ele está suavizando a ideia de morte. Ó, o sentido que na 3 aqui que ela dá para fofoqueira. Fofoqueira não, querida. Eu sou produtora de biografias orais não autorizadas. Tá? Então, essa produtora de biografias orais não autorizadas está suavizando a expressão fofoqueira, ok? E aí a hipérbole, né? Mãe é hipérbole. Mãe é hipérbole o tempo todo. Já te falei 1000 vezes, menino. Puxa vida, esse quarto aqui, olha, há séculos que eu entro aqui e tá desarrumado. 1000 vezes. Mãe não fala 1000 vezes. Séculos. Para. Fala lá umas 15 vezes por dia, mas séculos não, né? Então a hipérbole consiste nesse exagero proposital, tá? Então, olha o exemplo. A hipérbole pode ser tanto para um sentido positivo quanto negativo, tá? Dilúvio carioca. Dilúvio carioca sem refúgio possível. Copacabana com água entrando pelas lojas rasas e fechadas. Isso é um trecho de um conto da Clarice Lispector. Dilúvio carioca. Não, deu uma chuva forte, alagou, inundou a cidade. Mas dilúvio não, né? Dilúvio é exagero. Há séculos eu espero nesta sala. Eu posso esperar lá 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos. Séculos é a hipérbole, tá? Olha aqui na tirinha. Fala uma coisa romântica. O ratinho pergunta para a ratinha, né? Meu amor é uma caravana de rosas vagando num deserto inefável de paixão. Uau! Agora traduz. Ai, você está querendo demais. Tá? Então, olha o exagero aqui no segundo quadrinho. Meu amor é uma caravana de rosas vagando num deserto inefável de paixão. Isso é uma hipérbole. Tá? Então, ó, aqui tem né? Uma tirinha, uma charge, uma tirinha. É muito carregado da linguagem figurada, tá? Esse tipo de produção textual é muito carregado de linguagem figurada. E a ironia? A ironia acompanha a gente direto, né? Tem pessoas que têm o dom da ironia, né? Então a gente fala assim, aquele fulano ele tem o dom da ironia. Porque o tempo todo ele está dizendo uma coisa, mas o pensamento dele é outra, tá? Então, só que ele revela uma ideia, uma intenção ali depreciativa, sarcástica. Olha lá, ó. Adoro esse trechinho do Fernando Pessoa, tá? Esse é um dos poemas favoritos do Fernando Pessoa, escrito por Fernando Pessoa. Nunca conheci quem tivesse levado porrada. Todos os meus conhecidos têm sido campeões em tudo. Ai, estou farto de semideuses. Onde é que a gente nesse mundo... Olha a ironia todinha dele aqui. Nunca conheci quem tivesse levado porrada. Cara, todos os meus conhecidos têm sido campeões em tudo. Ele está sendo irônico. Todo mundo erra. Todo mundo, né? De vez em quando comete um probleminha. A 2. Democracia é quando eu mando em você. Ditadura é quando você manda em mim. Ó, irônico. Está sendo irônico. Quer dizer, sarcástico. É o sarcasmo aqui. Então, a democracia, tá, tudo bem, democracia, eu mando em você, tá? Opa, tá mandando em mim? Agora é ditadura. Ó o sarcasmo. 3. O que você acha de uma coleira com um sininho? Aí ele perguntando lá pro Garfield, né? Aí o Garfield só, né? Porque ele não fala, ele pensa. Ele é um gato. Aí o Garfield,
O Garfield. Assim eu saberei onde você está. A ironia do Garfield. Até a cara dele é irônico. O Garfield é ironia pura. Ele é exemplo de ironia nas tirinhas, tá? Olha até a cara dele aqui, ó. Colocar coleira? Coleira em você, não em mim. Até aí, tudo bem? Dúvidas? Pergunta depois pelo WhatsApp, tá? Antítese. A antítese, ela consiste no emprego de uma palavra que se opõe quanto ao sentido. São os antônimos. Claro, escuro. Noite, dia. Luz, sombra. Escuridão, claridade. Amor, ódio. Tá? Abaixo vai a terra, abismo de treva. Acima, o firmamento, abismo de luz. Ó, abaixo, acima. Terra, firmamento. Terra, aqui, firmamento, é lá no céu. Treva, né? Oposto de luz. Olha quantas antíteses aqui nesses dois versos do Castro Alves. Buscou no amor o bálsamo da vida, encontrou senão veneno e morte. Aqui eu vejo uma antítese entre bálsamo e veneno. Bálsamo é uma coisa boa, veneno é uma coisa ruim. Vida, morte, olha os opostos aqui, tá? Na 3. Mãe, sério que todo adulto já foi criança? Claro, filho. Isso é muito estranho. Algumas coisas são difíceis de acreditar. Aonde que está a antítese aqui? Adulto, criança, tá? Olha, vocês perceberam a dinâmica aqui, né? 3 exemplos, o terceiro sempre uma tirinha, uma charge, alguma coisa assim, tá? A personificação consiste em atribuir características humanas a seres que não são humanos, tá? Sentimentos, ações, linguagem, vida, né? Atributos humanos para aqueles seres que não têm esse atributo. Irracionais ou inanimados. Então, por exemplo, inanimado, uma pedra. Pegar uma pedra, pedra falando. Tá? É uma personificação. Eu dar fala para uma pedra num texto, pode ser uma fábula, né? Fábula é quando trabalha com animais, tá? Parábola é quando trabalha com objetos. Então, se eu pego um diálogo entre a régua e a caneta, eu estou personificando. A régua falando com a caneta. Qual que é melhor? Ah, eu tô ali para você traçar. Não, mas se eu não traçar, você não tem função. Ficam as duas discutindo ali quem é melhor que a outra. Tá? Então, quando eu atribuo características humanas a esses seres inanimados, isso é personificação. Nesse caso aqui, não é uma fábula, é uma parábola. A fábula é quando eu dou atributos a animais, seres irracionais, com características humanas a seres irracionais, tá? Então, olha lá. As grandes árvores nem se mexem, pois não dão confiança a essa brisa, mas as plantinhas miúdas ficam felizes. Olha lá. Elas não dão confiança. Dar confiança. Sabe o que é dar confiança? Ah, você está andando na rua. A mãe sempre fala assim: está andando na rua, não dá confiança para estranho. Tá? Então, ó, as grandes árvores nem se mexem, pois não dão confiança a essa brisa. Quer dizer, ignoram a brisa. Dar confiança é um atributo, um sentimento, uma ação, né? É dar confiança, uma ação humana. Mas as plantinhas miúdas ficam felizes. Felicidade, ficar feliz, tá? É um atributo humano. Filho é a favor, apesar de entender que, em muitos casos, a liberdade fala mais alto que a maternidade. Isso foi um trecho tirado da internet. Ah, tá no plural aqui, ó. Filhos. Ah, alguém pensando em ter filho ou em adoção. Essa é a ideia da frase. Filhos é a favor, apesar de entender que, em muitos casos, a liberdade fala. Liberdade não fala. Há um conceito aqui. Liberdade é um conceito, né? Com atributo humano. E a 3. Se as coisas boas durassem para sempre, saberíamos dar o valor que elas têm. Onde é que vocês vão achar a personificação aí? A personificação está no que está escrito? Aqui? Não. A personificação está neste animal aqui, neste tigre, falando.
tá? Então, aqui eu tenho personificação. Ele é um ser irracional que produz fala. Olha a tirinha, olha aqui, o balãozinho é de fala. Tá? Ele é o amigo imaginário do Calvin, tal, conversa com o Calvin, só o Calvin que o vê, mas aqui eu tenho uma personificação, beleza? As figuras de construção. Então, decorrem da disposição inesperada em comum das palavras na frase. Aqui eu não estou trabalhando com conceito, com ideia, eu estou trabalhando com frase, com palavras, tá? Então, são consequências de um desvio da estrutura padrão de uma frase. Então, veja, a elipse. A elipse é a omissão de um termo. Tá? É a omissão de um pronome, um verbo, uma conjunção, uma preposição que fica subentendido, que é facilmente identificável. Então, ó, tivesse coragem, iria eu enfrentá-lo. Aqui, ó, tivesse coragem. Se tivesse coragem, iria eu enfrentá-lo. Então, eu tenho a omissão do se aqui, é elipse. À direita da estrada, sol. À esquerda, chuva. A omissão do que aqui? Do verbo haver. Então, à direita da estrada, há sol. À esquerda, há chuva. A forma do verbo haver, que não aparece escrito nem aqui, ó, mas é subentendido, tá? Ando devagar porque já tive pressa. Levo este sorriso porque já chorei demais. Quem ando devagar? Eu. Tá subentendido, tá? E o zeugma? O zeugma também tem alguns gramáticos, eu até escrevi aqui para vocês, ó, é apresentado em algumas gramáticas como um tipo especial de elipse. Tem gramáticos que falam isso, tá? Uma vez que também se caracteriza pela omissão de um termo na oração. Entretanto, ele omite um termo que foi anteriormente citado, tá? Ele já foi expresso na frase. Olha o exemplo aqui. Afonso queria mostrar-lhe os poemas. Letícia, os discos. Os discos o quê? Tá? Rogério, as taças. As taças o quê? Mostrar. Olha ali, o verbo mostrar do primeiro período, ele aparece escrito aqui, ó. Ele aparece escrito aqui. Mas ele está subentendido aqui e aqui. Mas ele já foi escrito na oração. Diferente da elipse. A elipse não aparece escrito, tá? A elipse é subentendido. Então, não aparece escrito em nenhum momento. O meu pai era paulista, meu avô pernambucano, meu bisavô mineiro, meu tataravô baiano, meu maestro soberano foi Antônio Brasileiro. Tá? É um trecho de uma música do Chico Buarque. A palavra era, aqui ó, o meu pai era paulista, o meu avô era pernambucano, meu bisavô era mineiro, meu tataravô era baiano, tá? A omissão desse era, tá? Entretanto, ele ter sido citado aqui forma zeugma, tá? Porque ele já foi citado aqui anteriormente. A vida é um jogo e o destino um parceiro terrível. Olha o é aqui, ó. A vida é um jogo. O verbo foi citado aqui. E o destino é um parceiro temível. O zeugma, ele é uma figura que a gente usa na gramática também, tá? Não é só uma figura de palavras, não é só uma figura de construção, mas ele é uma figura importante porque ele evita a repetição de palavras. Então, ele é um elemento de coesão na frase. Tá? Então, olha só, para eu não ficar repetindo, a vida é um jogo e o destino é um parceiro temível, eu elimino esse verbo aqui, que é o mesmo, eu subentendo ele aqui. Então, aqui, dentro da gramática, isso é uma coisa muito importante, tá? Porque ele está evitando repetição desnecessária de palavras, tá? Então, olha aqui, ó, na próxima. O termo síndeto no grego significa laço, união, junção. Está relacionado com o uso ou não da conjunção em duas figuras de construção, assíndeto e polissíndeto. A, prefixo de negação. Assíndeto, sem conjunção. Não tem conjunção. Polissíndeto, poli é muito. Então, muita conjunção. Então, assíndeto não tem nada, polissíndeto tem excesso. Então, olha aqui, ó. Acordo para a morte.
barbeio-me, vírgula, visto-me, vírgula, vírgula, calço-me. Não tem conjunção nenhuma ligando essas orações aqui, ó. Tá? Olha 2. Escrevia, lia, dormia, acordava, levantava-me, tornava a deitar-me. Não tem conjunção nenhuma ligando essas orações aqui. Beleza? Vim, vi, venci. É assíndeto, ó. Cadê? Não tem conjunção nenhuma ligando. Agora, o polissíndeto é o excesso. Geralmente é o excesso do e do nem, tá? As casas são pobres e os homens pobres, e muitos são parados e doentes e indolentes. Olha essa repetição do e, da conjunção e. Na 2. Não tinha havido pássaros nem flores o ano inteiro, nem garras, nem aulas, ou garras, perdão, nem guerras, nem aulas, nem missas, nem viagens, e nem barca e nem marinheiro. Ó, a repetição excessiva do nem. Chega a ser cansativo, né? Isso esse excesso é bem-vindo na literatura, na produção de sentido diferenciado, quando você está produzindo um texto conotativo. Quando a gente trabalha com um texto na produção textual, por exemplo, tá? Que é um texto que exige de você a conotação, a denotação, isso aqui não é bem-vindo. Essa repetição não é bem-vinda, tá? Então, em termos de literatura, a gente está falando, olha aqui quem escreveu, Cecília Meirelles. Então, ela enfatiza, né? Aquele não tinha havido pássaros, nem flores o ano inteiro, nem guerras, nem aulas, nem missas, nem viagens, e nem barca, e nem marinheiro. Então a vida estava enfadonha, estava cansativa. A própria repetição disso aí traz um efeito de sentido de cansaço, tá? Canto. E canto o presente, e também o passado e o futuro, porque o presente é todo o passado e todo o futuro. Então, olha a repetição do e aí. Aqui eu coloquei essa barra, gente, eu quero que vocês entendam porque esse verso aqui, ele pertence a... esse verso, ele é na linha de baixo, tá? Então, sempre que você tiver um poema, vocês reparem que se tiver essa marquinha, essa barrinha deitadinha aqui, é porque é poema. Então, esse aqui é o primeiro verso, esse aqui é o segundo verso, tá? Ele começa aqui e termina aqui no futuro, certo? O hipérbato. O hipérbato, ele é uma inversão da ordem direta dos termos numa oração, tá? Ou da oração no período. De tarde, o murmurar se cala. Qual que é a ordem direta disso? De quem eu estou falando? Qual é o sujeito dessa oração? O murmurar de quem? Da tarde se cala, tá? Na outra, ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico, o brado retumbante. Olha só, esse aqui é altamente hipérbato. De quem eu estou falando? Eu estou falando das margens plácidas. As margens plácidas do Ipiranga ouviram o brado retumbante de um povo heróico, tá? Aqui já é sentido figurado porque e também se a gente for pensar, ó, tem uma personificação aqui, né? Ó, as margens plácidas do Ipiranga ouviram. Ouvir é um atributo humano. Ela que ouve o brado, né, retumbante, o brado de um povo. O ouvir não é a margem de um rio não tem essa ideia de ouvir. Então, além do que aqui, além dessa inversão aqui, eu ainda tenho uma personificação. Passeiam à tarde as belas na avenida, tá? De quem eu estou falando? Das belas. O que elas fazem? Passeiam. Onde? Na avenida. Quando? À tarde. Certito? Fechou. Gente, beijos para vocês. Qualquer dúvida já sabe, me chama no WhatsApp, tá? E muita saudade de vocês. De verdade, muita saudade mesmo, tá? Tchau.